música, ela nos remete a diversas emoções, né? Tanto de desespero quanto de felicidade, por exemplo. Mas quem é o responsável por fazer tudo isso funcionar? Eu acho que no contexto de um filme, eu acho que passa muito pela direção mesmo, direção de som, né? Você definir os caminhos que esse filme vai ter sonoramente, assim. Às vezes tem diretores que entendem mais de som e de música e que gostam mais de ter, né, mais voz assim nas escolhas desse tipo de coisa. Às vezes os diretores não entendem tanto e preferem que você proponha coisas, né? Daí depende do trabalho assim, de cada um, assim. Mas e também do resto da equipe criativa do filme, né? Muitas vezes outras partes da equipe também influenciam nisso, né? Produção, roteiro, às vezes já tem uma ideia do que se espera daquela cena e tal, então acho que varia. Posso fazer uma pergunta para os colegas? Sim, claro. É uma curiosidade, isso que a Júlia falou é bem pertinente, e eu fiquei curioso agora, porque assim, eu fico imaginando não, tô lembrando de experiências minhas, assim, com diretores que entendem muito, né, e às vezes eles já vêm com umas referências. Por exemplo, essa trilha, essa cena, eu quero uma trilha dele que te passa uma referência, né, e você tem que alcançar, enfim, o seu trabalho, mas em cima daquela referência. Você fica um pouco meio norteado, um pouco preso, né? E outros, o cara se vira, a diretora se vira para você e fala, cara, se vira, cria aí, não sei, vê o pino, propõe. A minha pergunta para os colegas é o que vocês preferem? Assim, vocês preferem quando o diretor ou a diretora já vem com uma proposta de estética e um norte para vocês, ou quando está livre vocês criam do zero, enfim? Como vocês gostam mais de trabalhar? Eu não sei, eu acho que eu prefiro mais direcionado já. Porque sempre que se vira, faz aí, eu fico pensando, putz, e se eu fizer e não for o que a pessoa quer, sabe? Eu sempre gosto de conversar mais, pelo menos tentar entender um pouco mais o que aquela pessoa espera, mesmo que ela não fale exatamente ou não me mande uma faixa de referência, assim. Eu acho que é menos trabalho perdido à toa, assim, sabe? De tentar fazer um negócio e não ser aquilo, aí tenta outra coisa e não é também. Enfim, eu gosto de trabalhar com referência e também delimitar as entradas de trilha junto com o diretor, sabe? Então pensar, aqui precisa, aqui não, aqui talvez, mas ter esse mapa do projeto, assim, para trabalhar. Eu acho mais produtivo, assim, no meu caso, não sei. Eu amo quando o diretor sabe o que quer. Mesmo que esse sabe o que quer seja ser exatamente o que eu quero, e o cara já me entrega uma minutagem que eu olho e falo assim, bom, então a trilha é tua, tá? Só para te informar, mas eu faço ela para você. Não, assim, adoro, do tipo... Porque aí, legal, você sente o trabalho rende pra caramba, aí uma coisa ou outra não ficar tão boa, ou ficar diferente, mas você sabe o que está fazendo, ou você quer experimentar alguma coisa diferente do que ele te pediu, e também tudo bem, dá certo, não dá certo, mas ajuda muito. Mas agora, às vezes o cara saber o que ele quer, fala assim, Felipe, Pipo é meu apelido, não é Pipo? Cara, não tenho ideia, faz aí. E também me sinto muito bem com isso, especialmente se o cara, então, ele confia, beleza, deixa eu fazer e deixa eu ir tocando. O que já me aconteceu muitas vezes e não é tão prazeroso são os meio termos, assim, que o cara às vezes sabe o que ele quer, mas aí no meio muda, aí depois muda, aí não... e tudo bem, assim, né? Estamos em um processo artístico, dá para aceitar isso, óbvio, faz parte do pacote, mas eu lembro uma vez, eu tinha feito para um diretor brasileiro uma trilha para uma peça, não era para cinema, mas era uma peça em Portugal. E aí eu já tinha feito a trilha aqui no Brasil. Aí, para minha sorte, ele me levou para Portugal, porque ele queria que eu continuasse fazendo a trilha depois dos ensaios. E depois de 3 semanas de ensaio, que eu não fazia nada lá em Portugal, nem de ir pro ensaio e voltar para casa e compor, eu lembro quando ele chegou na noite de estreia, me chamando quando falou assim, olha, eu queria te pedir umas mudanças.
E eu comecei a rir, eu falei, velho, tua peça estreou, chega! Então, e assim, é um cara, eu já trabalhei muito com ele, acho ele brilhante, acho ele genial, gosto de trabalhar com ele, mas eu vejo que essa é uma característica do trabalho que, sei lá, se um negócio que era para levar 30 horas leva 90, um negócio que era para levar 100 horas leva 300. E ele fala, eu sei que é uma limitação minha, mas eu não sei te dizer antes, eu preciso que você faça, aí eu experimento e digo se eu gostei ou não gostei. É o processo do cara, mas como tenho também um outro diretor que sabe tanto o que ele quer, que depois que para mim a trilha já está pronta, ele me pede mais umas 10 alterações, assim, porque ele dirige a trilha em termos de segundo e às vezes de milésimo de segundo, que ele mexe com a animação. E geralmente durante o processo é desesperador, assim, que eu falo, mano, essa trilha já tá pronta, chega. E o cara pede uns detalhes e tal, só que toda vez eu dou o braço a torcer, porque fica bom, o que é que eu posso fazer? Tipo, tá bom então, mano, você tem razão, pô. Não sei se deu uma respondida aí, Fabio, mas acho que você devia falar também da tua experiência aí. Pô, cara, assim, essa sua história me lembrou aquele caso clássico do Psicose, né, do Hitchcock, né, que não sei se vocês sabem, o compositor, o Bernard Herrmann, naquela clássica cena, né, da facada, eles brigaram durante quase, tipo assim, um ano, né, eles discutiram muito sobre essa cena, ele chegou a demitir o Bernard Herrmann do filme, né, porque o Bernard Herrmann ele estava querendo que a cena fosse construída com aqueles sons, né, daqueles agudos dos violinos, né, simbolizando as facadas e tudo mais. Já o Hitchcock não. Ele falou que isso não ia funcionar, que ia ficar ruim, não sei o quê. E ele queria fazer uns sons graves, umas coisas graves, só ir lá para baixo, para um sentimento mais, né, puxando para baixo. E assim eles brigaram. O Hitchcock demitiu o Bernard Herrmann, fez lá o que ele queria fazer com outro compositor, a coisa dos graves, não deu certo. Daí voltou pra ele e ligou, pô, cara, você tava certo, vamos fazer aquela malheira das facadas. Daí acabou ficando essa trilha, uma das mais antológicas da história do cinema, né, cara? Isso acontece, né, com a gente, assim, obviamente não Hitchcock e Bernard Herrmann, mas assim, em proporções menores, né, digamos assim. Isso acontece o tempo todo. Eu concordo com você, cara. Quando é muito bem direcionado, é legal. Quando não é direcionado at all, é um problema. Mas não é tanto problema, o problema fica ali no meio termo, né? E o problema que eu encaro, às vezes, também, é quando, por exemplo, o diretor botou uma trilha, que eu tô passando por esse caso justamente agora, não é uma questão ruim, assim, mas ele botou uma trilha que é completamente orquestrada. No filme inteiro, né? É um longa-metragem com o filme todo orquestrado. Eu conversando com ele, eu falei, poxa, eu acho que tá indo para um melodrama muito grande. E ele virou, não, exatamente, eu também acho que tá num melodrama muito grande. Eu queria que você saísse do melodrama e eu queria uma coisa baseada em sintetizadores, uma coisa mais espacial. Mas o cara bota na referência do filme uma coisa toda orquestrada, então dá uma certa confusão. Essa confusão, esse meio termo que eu acho mais difícil de processar, né? Não que seja tão prazeroso, eu acho tão prazeroso quanto. Mas eu acho que acaba atrasando um pouco o projeto, porque daí eu vou tentar para um lado, como você falou, pode ser o lado ruim, daí eu vou tentar para o outro, e é uma coisa meio de gato e rato, né? Até achar o tom certo da cena. Eu acho que eu consegui te responder. Você falou isso da orquestra. Um dos primeiros trabalhos de trilha que eu fiz na vida, eu fazia trilha para joguinho eletrônico, na época que o joguinho ainda era em disquete, né? Aí, o meu chefe, que era um cara muito gente boa e bem intencionado, ele me chamou assim, Felipe, olha só, eu queria te mostrar um negócio. E ele me colocou a trilha de um joguinho que vinha em CD-ROM. E era tocada por uma orquestra. E era a coisa mais linda do mundo. Eu falei, nossa, adorei isso aqui. Eu falei, eu quero te mostrar duas coisas. Você quer me mostrar uma? A primeira coisa que eu quero mostrar é este disquete aqui. Que você quer que eu coloque uma trilha MIDI nesse disquete, porque eu não posso gravar um áudio, porque você não quer que a trilha sonora ocupe tanto espaço desse disquete. A segunda coisa que eu quero te mostrar é o CD-ROM,
que você tá me mostrando. Dá uma olhadinha nos créditos. Tipo, tinha uns 100 músicos só na orquestra. Falei, você quer que eu faça essa trilha mesmo? Mano, é complicado assim. O cara te coloca uma coisa orquestral, já tem que ver para começo de conversa se vocês têm o tempo e os recursos, inclusive financeiros, para fazer isso, gente, na boa. E também tem a questão que os diretores se apegam profundamente nas referências que eles colocaram, né? Então, mesmo que ele fale, pode ser com sintetizador e tal, quando ele ouvir, ele vai ver que tá diferente a sonoridade, e ele já assistiu 20 vezes com a orquestra, né? Com a música que ele colocou, e aí fica essa diferença, né? Fica difícil a pessoa aceitar a nova música, mesmo que ela encaixe super bem ali. Mas quando ele tá com uma sonoridade no ouvido, assim, né? E ele botou, sei lá, um Debussy, um Tchaikovsky, algum dos grandes orquestradores da história, com alguma orquestra europeia de ponta. Assim, ok, nem que a gente escreva tão bem, ir para contratar esses músicos, ir para gravar isso aí, é uma questão, Genial. né? Mas quando eu vou orquestrar aqui, é muito raro eu gravar com orquestra. Eu geralmente eu gravo com sampler e chamo um ou outro músico para cobrir, do tipo 1, 2 trabalhos por ano eu faço com orquestra, às vezes uma orquestra estudante, às vezes, assim, para mim não é uma coisa tão corriqueira trabalhar com tanta verba, assim. A verba normalmente porque assim, a trilha sonora, junto com a parte toda de finalização do som, quando a gente pega as planilhas de produção, a gente vê que assim, o som é pensado por último, né? Então pega o que está sobrando dos orçamentos, né? Daí chega ali, realmente, quero uma orquestra, fica um pouco complicado, né?